Hoje é o estudo de número 34, Efésios 34. Efésios capítulo 4, versículos 20 e 21. Efésios 4, 20 e 21. Vamos ler juntos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ali tem 3 palavras que eu gosto nesses 2 versículos. Quais são essas 3 palavras? Quase. Aprendestes. Primeira palavra. De quem? De Cristo. Você está aprendendo de Cristo? Cristo é o seu mestre? Você tem que falar sempre: Senhor, ensina-me. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me a tua vontade. Ensina-me, Senhor. Tem que ter um coração de aluno, de discípulo. Ensina-me, Senhor. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Nesta igreja, você está recebendo instruções em Cristo Jesus. Não é do pastor. É de Cristo. É nele. É nele que essa igreja está sendo formada, instruída, guiada. Você não precisa temer. Você não está sendo enganado. Você vai chegar, porque é em Cristo a verdade que você está sendo ensinado, instruído, que você está aprendendo. Segundo é a verdade. E é nele que a verdade está. Ele é a própria verdade. É isso, meus irmãos, que uma igreja precisa. Não é show. Não é cultos, não é intelectualidade, informações, é Cristo, o ensino de Cristo. Nesta igreja nós não estamos inventando nada, você está aprendendo os ensinos de Cristo. E é tudo muito claro, é filmado, é colocado por escrito, porque nós não estamos escondendo nem mentindo em folha, está tudo na luz. Se alguém quiser falar alguma coisa, pega e mostra, está errado. As pessoas não fazem isso. Eu coloco tudo por escrito, mando para a igreja, para tantas pessoas, para ser confrontados se tiver erros. Estamos sendo autênticos. Eu coloco o nome não para aparecer, mas para você saber que fui eu, e eu estou dando a cara a tapa. Precisamos ser honestos no meio evangélico. A honestidade, a verdade, a fidelidade está subindo no meio evangélico. Essas 3 palavras: aprendestes, fostes instruídos, segundo a verdade em Cristo. Uma coisa boa que eu sempre gosto no Evangelho é que no Evangelho não há espaço para comodismo. Cada culto que você está aqui, e cada hora que você pega a Bíblia na sua casa, você está crescendo. Não ficamos estacionados. Aqueles que desprezam o culto, aqueles que desprezam a palavra, desprezam a oração em Cristo, está regredindo, está esfriando. Mas o verdadeiro cristão continuamente está a crescer. Eu gosto disso. E nós lemos aqui, estudamos aqui, precisamos crescer a estatura de Cristo. Tem alguém aqui que pode dizer: já estou no tamanho de Cristo? Então você precisa continuar crescendo. Diga amém. Senhor, leva-me ao crescimento espiritual. Amém. Por isso o cristão jamais deve
parar de ler, de meditar, de estudar a Escritura Sagrada. Cada vez mais, menos crentes estão levando a Bíblia, lendo a Bíblia. Esta igreja, eu estou dizendo com autoridade, você tem que ter a sua Bíblia e ler a sua Bíblia todos os dias. Ontem perguntei para o Diabo, você tem Bíblia? Não. Ele foi trazer uma Bíblia velha da Vanessa, que a Vanessa deu para ele. Mas é dele. Eu falei, o Diabo começa a ler aqui, Salmos e Mateus. E eu vou pegar no pé dele. Falei ontem na cara dele. Eu falei na cara do Diabo, vou pegar no seu pé. É assim que nós crescemos. Precisamos aprender continuamente do Espírito Santo de Deus, ouvir a voz de Deus, parceiro. Quando você para, começa a orar, só depois você abre a Bíblia. Enquanto você está lendo a Bíblia, Espírito de Deus, fala no meu coração. Quero ouvir a tua voz. Me revela mais de Cristo. Eu estou lendo, orando antes da leitura, e orando durante a leitura, e orando depois da leitura. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,18. Decora esse versículo. 2 Pedro 3,18. Rapidão. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão vendo que a Bíblia é cristocêntrica? Deus quer que você conheça Cristo. Deus não está dando outras coisas que Ele não tem. É Cristo. Deus quer que você conheça Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Por meio do profeta Oséias, gosto também nessa passagem de Oséias, capítulo 6, versículo 3, logo após o profeta Daniel, vem o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Pronto? Aqui tem que ser rápido no gatilho. No velho faroeste, se for aquele que era lento, morria. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oh, coisa linda. É para você, tá? Essa igreja não pode ficar acomodada, atolada na lama deste mundo. Quer ser. Por isso que eu falo, cada ano que passa você tem que estar diferente. Algumas pessoas não vejam muita diferença, mas algumas estou começando a ver e me alegro demais, demais. Pouco antes desse versículo, no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído por quê? Está vendo? Sabe, memórias, muitos crentes que estão procurando só ritmo, só alma nos cultos, sem conhecer Cristo, serão destruídos, serão enganados, serão devorados. É por isso que você não pode deixar de estudar a Bíblia, de ouvir a pregação. Tem bem crente que vem no culto na hora da pregação, olha lá, eu vejo nos olhos, na cara dele que ele está longe. Conhecer a Deus é segurança. Precisamos ter o conhecimento de Cristo. E olha, cristianismo é pessoal, tá? Não fique achando que a igreja é aquele que não conhece, não vai ter a vida eterna. João 17,3. João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
E a Jesus Cristo é quem enviaste. A palavra é para todo mundo. Mas aquele que não está nem aí para conhecer o Senhor, não vai ter. Tem crente que acha que é para todo mundo, menos para ele. Cada palavra de Cristo é para você. Pega a sério. Precisamos estar crescendo o tempo todo. O tempo todo. Não deixe o mundo entrar na sua vida 24 horas por dia. Deixe seu celular. Deixe televisão, pega a sua Bíblia, fica com Cristo todos os dias. Não fique coçando, procurando Sara para coçar. Vai ler a Bíblia. A Bíblia é o livro de ensino e instrução para você e para a igreja. A Bíblia vai te instruir, vai te ensinar o caminho que você deve seguir. A Bíblia é a bússola do navegante, é o mapa do viajante. O apóstolo tinha uma das suas principais tarefas é ensinar a igreja no primeiro século. Você não vê muitas pregações de Paulo, mas vê muito ensino para a igreja do Novo Testamento. Ensino é fundamental. Você precisa aprender de Cristo. A igreja só vai caminhar forte se ela aprender mais do Senhor. O crente, a igreja, hábito que não tem instrução, ensino, se perde. Se perde. Vem um pastor novo que começa a pregar outra doutrina, todo mundo vai atrás. Nesta igreja, se alguém pregar outra doutrina fora de Cristo, vocês se levantam, vocês falam. Não pode ter fogo estranho aqui. Essa igreja é cristocêntrica. Todo aquele que não lê a palavra, não ouve a pregação da palavra da cruz, se perde facilmente nessa caminhada para o céu. É muito fácil. Há um enganador solto por este mundo. Olha, quanto mais você conhecer Cristo, a verdade de Cristo, mais segurança você terá. E quer saber, uma das coisas que a igreja mais precisa hoje, no século XXI, é a verdade e o conhecimento de Cristo. Porque a maioria está aí, caindo, morrendo, ficando no deserto deste mundo. Você que conhece algum crente desviado? O que mais tem? Tem crente até blasfemando por aí, zombando. Pergunta se ele levou a sério a palavra de Deus. Pergunta se ele tinha prazer em ouvir a pregação de Cristo. Precisamos. Vou pegar um versículo para mostrar que o apóstolo instruía, ensinava a igreja. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, vírgula, tal como fostes. Ele instruiu, sim, fostes
instruídos. Havia instrução na igreja primitiva? Sim. Tal como fosses instruídos, crescendo em ações de graça. O apóstolo Paulo podia falar: vocês foram instruídos porque foram de verdade. Isso é igreja. A igreja precisa ter instrução, ensino, doutrina. A Escritura é toda suficiente para nos instruir no caminho do Senhor. O ensino da palavra é fundamental, Marisa. É fundamental. Segunda Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Estou dando exemplo de que houve instrução da igreja. E olha o que Paulo fala para o jovem pastor Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Aonde ele aprendeu, será ele? Na rua? Não. Na igreja. Em casa. A mãe e a avó dele eram crentes, cristãs. Ensinaram desde a infância. Olha lá. Aprendeste de que fosses inteirados, sabendo de que é um. Aprendestes novamente esse verbo aprender. E que desde a infância. Eu gosto de ver crianças no culto. Gosto de ver isso. É maravilhoso ter crianças no culto aprendendo a palavra. Timóteo aprendeu desde a sua infância, desde pequenino. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe quem é geralmente salvo? São pessoas que ouvem a palavra. Você não faz ideia da importância dos seus filhos lerem e ouvirem a palavra. Eu tenho no pé de Joshua tirar, leia aqui. Porque eu quero que ele vá para o céu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino. A Bíblia é útil para o quê? Ensino. Para a repreensão, para a correção, também para a educação. Educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Deus graciosamente, sabiamente deixou por escrito a Bíblia para nós, para nos ensinar. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Deus usou homens. Deu uma inspiração especial. Somente para escrever. Após o escrito, essa inspiração cessava. Desde Moisés até o apóstolo João. No período de 1500 anos, ele usou esses homens, 40 homens, para inspirar ou assoprar as palavras que estão escritas na Bíblia. Não foram escritas pelo homem, mas foram escritas pelo Espírito de Deus. Os homens não podiam escrever o que eles queriam, eles só escreveram o que o Espírito de Deus ditou para eles. Por isso ela é digna de toda aceitação. Eu já contei para vocês que no meu primeiro ano de Direito, na Faculdade Paulista de Direito, uma das faculdades mais conceituadas da América Latina, um dos professores que era autor de um livro, dando aula, ele falou algumas coisas no livro dele sobre o cristianismo de uma maneira ateia, contrária.
Eu peguei caneta, risquei, escrevi errado, porque a Bíblia não fala isso. É o contrário disso que esse professor está escrevendo. Eu não titubeei, Alessandra. Eu vi que estava contrário à palavra de Deus. Eu quase rasguei aquela página de lá. Eu gosto da Bíblia porque ela é verdade. E ela me faz comparar as coisas que eu ouço por aí, que eu vejo por aí. Eu não aceito qualquer pregação, qualquer evangelho. Se não bater com a Escritura, eu não aceito. Se não for Cristo, eu não aceito. Eu não sou um crente simpático. Eu sou um crente determinado por Cristo, ponto final. E não tenho vergonha de dizer isso e de ser assim. Eu confrontei muitos pastores aqui já. Curto e grosso. Direto. Antes, Vanessa, quando estava no comecinho da caminhada de cruz, eu conhecia algumas pessoas regeneradas, nascidas de novo. E eu, como pastor, querendo mostrar o conhecimento, as 3 pessoas nascidas de novo foram curtas e grossas comigo. Não. Meu ego foi ferido. E eu fiquei com raiva dessas pessoas. Mas, com o tempo, com a revelação da cruz, com o novo nascimento, eu fui vendo que aquelas pessoas que foram curtas e grossas, diretas, verdadeiras comigo, estavam certas. Mas elas não fizeram nada para me agradar. Foram até meio que chatinhas, mas foram verdadeiras. E hoje eu tenho o maior carinho e o maior respeito por essas pessoas. Ler, meditar continuamente na Escritura é o segredo de uma igreja madura. E eu estou convocando a igreja a voltarmos para as Escrituras e para Cristo. Além da Bíblia, me fala, quantos outros livros Deus tem? Além da Bíblia, quantos outros livros bons Deus deu? Nenhum. Eu não conheço. Você conhece, Arthur? Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3, Bíblia 2. Não? Eu não conheço. Deus deu a sua palavra. E ela basta. A internet é rápida. Mas eu já peguei muitas coisas erradas e muitas coisas que não me explicam nada. Eu não confio na internet. Uso de vez em quando, mas eu não confio. Se não bater com as Escrituras, eu não confio. Eu não vou aceitando tudo que a internet fala. Eu confio em tudo que a Bíblia fala. Eu tenho milhares de livros. Eu leio e faço uma filtragem rigorosa dos livros, tá? Às vezes eu ganho um outro livro e não leio. Eu sou muito rigoroso na leitura de livros. Quando eu sei que aquele irmãozinho é uma pessoa regenerada e é uma pessoa crucificada, é de Deus, está centrado na palavra e em Cristo Jesus e na obra de Cristo, eu leio. Mas se sai disso, pode ser coisa mais linda, histórias mais lindas, tocantes, emocionantes. Eu não leio. Eu não perco tempo. Eu não fico procurando coisas por aí. A internet e os livros têm o dedo do homem.
tem o dedo do homem. Porém, a Bíblia tem o dedo de Deus. Sim? É diferente? É diferente. Salmo de número 19, a partir do versículo 7, nós podemos ver o que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, filho. Te amo. Salmo 19, a partir do versículo 7. Nós não vamos ler, mas eu vou trazer para você os adjetivos da palavra de Deus. Primeiro, a lei do Senhor é perfeita. Não há imperfeições como os livros dos homens. A lei de Deus é perfeita. A Bíblia é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Como eu gosto dessa palavra. Porque é muito raro encontrar gente fiel, crente fiel. Convida um para ir para a igreja, de um ou de outro, já vai correndo. Irmãos, a palavra de Deus é fiel, ela não mente, ela não trai, você pode confiar, é fiel. Os seus preceitos são retos. Há muitos ensinos tortuosos, mas a palavra de Deus é reta e límpida. Não tem impurezas. 4 adjetivos poderosos, maravilhosos, que trazem toda a confiança ao meu coração. Eu sou um japonês desconfiado, tá? Eu não confio em qualquer pessoa, em qualquer coisa. Eu faço uma filtragem muito séria em tudo que eu ouço e nas pessoas. Os seus juízos são verdadeiros e justos. Não é mentira. Não é injusta. Amo a palavra de Deus. Em poucos versículos você pode ver a qualidade da palavra de Deus. Você pode confiar. Você pode ler e estudar. Você pode ouvir a palavra de Deus, sim, com segurança. Vamos estar ouvindo a palavra. Porque ouvir a palavra é ouvir Cristo. Cristo. Cristo é a palavra. Efésios 4:20, eu vou correr um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 20, o texto de hoje. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A igreja estava praticando coisas que Cristo não havia ensinado. Nós aprendemos um monte de coisas deste mundo. Um monte de coisa que não tem nada a ver com Cristo. Agora você tem que ter o ensino de Cristo, porque o ensino de Cristo não é igual ao ensino que você teve durante a sua vida. Você precisa passar por uma purificação, uma transformação de mente. Aquilo que você aprendeu deste mundo não cabe no novo homem, no Evangelho de Cristo, não cabe. Agora só cabe a palavra, a verdade, o ensino de Cristo. Por isso que Deus tem dado a esta igreja o ensino de Cristo, porque é uma igreja nova nascida. Vocês, Maria José, você testemunha que você não tem faltado. Você tem recebido ensino fora de Cristo, de coisas que não tem nada a ver com Cristo? Não.
Muitos trazem para a igreja e vão em práticas da vida antiga. E começa logo, tem espírito de liderança, começa a liderar, a fazer parte da liderança, ele começa a introduzir coisas que Cristo não ensinou. A maioria das igrejas estão fragilizadas nesse sentido, entrando em muitas coisas, mas que não é da nova vida. Nós não podemos ficar no antigo. Nada pode substituir o ensino de Cristo hoje. Uma igreja regenerada só tem a Escritura. Nada sai da Escritura. Você precisa ouvir Cristo, a palavra de Cristo, não a internet. Leia a Bíblia e você vai ouvir o Senhor. A nova vida fala da vida de Cristo. Ser como Cristo. Viver como Cristo. Não mais como os gentios que viviam na vaidade dos próprios pensamentos, diz aqui em Efésios 4, que nós temos estudado. A nova vida é um novo estilo de vida. Se você vive hoje como você viveu no passado, você está errado. Você está errado. Sua vida precisa ter tido uma transformação. Não tem nada a ver com a velha vida. Não mais andeis como andam os gentios, diz o Espírito através de Paulo nesses textos. Você precisa andar segundo Cristo, porque Cristo é a sua cartilha. É a sua grade curricular, o seu modelo. Quando a gente estava no primário, tinha cartilha, sabia? Era de acordo com a cartilha. Você não levava para casa aquele caderninho lá e ficava inventando coisas. Era aquilo que a professora mandava ali, ponto final. Era aquilo que ia cair na prova. A igreja não tem que inventar cartilhas por aí. É a Bíblia. Precisamos espelhar em Cristo, não nos homens. Precisamos aprender de Cristo. Jesus fala em Mateus 5: ouvistes o que foi dito pelos antigos, respondo, eu porém vos digo. Há várias expressões dessa, capítulo 5 de Mateus. Os antigos falaram assim, eu porém digo. E o que ele disse não é igual ao que os antigos falaram. Não deixe a sua vida religiosa no passado tomar conta. Coloque Cristo e o seu ensino hoje. Não se põe vinho novo em odres velhos. Estuda. Ensino de Cristo. É o que Cristo diz. Efésios 4, 21. Se é que de fato um tendes ouvido nele fostes instruídos, vírgula, segundo é a verdade, em Jesus. Vocês estão vendo o conceito é Jesus? Não tem outro, meus irmãos. Todo estudo, toda pregação é Cristo. Isso é verdadeiro. Você tem ouvido e aprendido de Cristo? Ele é o seu mestre e Senhor? Você tudo procurou ouvir o Senhor? Ou você continua aí, tanto faz Cristo, tanto faz? Se na sua vida diária Cristo estiver se manifestando, cuidado. 2 Coríntios 13, 5. Cuidado. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Já caí.
Ou não reconheceres que Jesus Cristo está em vós? Será que Cristo está mesmo? Alguns pensam que está, mas não está. Mas dá uma chegada se Cristo vive em você. É importante, viu? Porque se Cristo está em você, você está reprovado. Ah, mas pastor, eu sou crente, eu sou batizado, eu sou da diretoria da igreja, eu sou diácono. Jesus não está perguntando para você chegar se você é assim. Ele está perguntando se Ele vive em você. Se não, você está reprovado. Estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa crucificada, nascida de novo, se perguntar, Cristo vive em você, ela não vai te duvidar. Sim, Cristo vive em mim. Este é o meu anseio, minha oração. Unidade bíblica regenerada. Cristo vive em nós. Cristo é o seu guia. Você está aprendendo dele por meio das Escrituras. Você o consulta em todas as coisas. Irmãos, você pode lançar cabeça, sem medo, em Cristo. Você pode ir com tudo para Cristo. Quando não é Cristo, eu paro. Eu tenho receio. Mas se é Cristo, eu não tenho um pingo de receio. Eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Por quê? Porque Ele é fiel. É verdadeiro. Ele é a pessoa da verdade. Olha o que João fala, capítulo 1 de João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade transbordava de Cristo. Ele falava e vivia e pregava a verdade. A verdade era a sua marca. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o profeta que devia vir ao mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmão Elias, com ele eu estou tranquilo, estou de boa, é verdadeiro. Eita coisa boa. Precisamos andar na verdade. Nessa igreja não pode haver enganos nem mentiras. Nunca minta. Não viva a mentira. Joga a mentira fora. Leia a sério. Não minta. Ande a verdade. Ande na verdade. 3 João, versículo 4. 3 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Oh, que alegria para o pastor ver que os irmãos da igreja são verdadeiros, falam a verdade, vivem a verdade, andam na verdade. Eu peguei crente desta igreja, hoje já não está mais aqui, senão a mentira no comércio. Logo, o espírito entristeceu. Mas eu gosto de ver irmãos falando e vivendo a verdade. Amém? Um dia, na missa, quando estava lendo João 8,44, Jesus falou aos fariseus: vós sois do diabo,
O diabo é o vosso pai. Ele é o pai da mentira. Nossa. Eu estava uma tarde meditando na escritura desse texto. Eu fiquei chocado. O pai da mentira é o diabo. E se eu minto, eu sou um filho do diabo. Jesus não tinha meio termo. E naquele dia, eu falei para Jesus: eu quero cortar qualquer coisa, uma mentira na minha vida. O Espírito de Deus colocou no meu coração uma ojeriza, um nojo pela mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo me abriu os olhos que a mentira está relacionada ao diabo. É por isso que eu tenho raiva de mentiras. E naquele dia, Vanessa, eu falei para Jesus que eu quero ter uma aliança com a verdade que é Cristo. Por isso vocês me vêm pregando sobre a verdade. Porque eu amo a verdade. Eu quero a verdade. Ela é preciosa para mim, porque ela é Cristo. Tá bom? Nunca me engano. Cristo é a verdade e é o verbo de Deus para a igreja. Deus quer falar por meio de Cristo e da sua palavra a você. Ouça Cristo. Amém? Amém? Feche seus olhos. Fale comigo agora do seu desejo de andar, conhecer, ouvir e pregar a verdade que é o próprio Cristo.